nós podermos servir ao Rei dos Reis. E muito melhor se nós tivermos alegria, se nós tivermos um coração alegre, né? Nós estamos trabalhando, né? Jesus, a luz do mundo, e Jesus é a luz que irradia em nós, e essa luz, ela transforma as nossas vidas. Olha só o que João diz, no João 1,9, ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Essa palavra verdadeira no grego, ela alétinos, ela indica que Jesus é uma luz genuína, é perfeita, é a última, que essa luz faz parte da essência de Jesus, não é algo que pode separar ou pode apagar. A luz, o original, essa palavra verdadeira, o original quer dizer isso, que essa luz é verdadeira, porque é a essência de Jesus, e que não muda, obrigado, mano, e que não muda. E se nós temos essa luz em nós, gente, essa luz vai irradiar em nós e através de nós. É isso que Jesus quer que nós façamos. João 8,12 diz ainda, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, nem terá, mas terá a luz da vida. Quem segue Jesus vai ter a luz da vida, gente. Jesus é a luz do mundo, Ele é a fonte da luz, dele procede tudo. A presença de Deus, sabe, que ilumina o nosso caminho, que nós estamos caminhando dia após dia, é Jesus, somente em Jesus. Ele é a luz, queridos, que traz clareza espiritual. Nós estamos vivendo num mundo, gente, eu fico imaginando como que Deus fica, porque eu, sendo um reles mortal, eu fico indignado com muitas coisas que estão sendo trazidas, como que se fossem de Deus, onde na verdade não são de Deus. Por quê? Porque é um evangelho pessoal, é um evangelho de uma instituição, não um evangelho da cruz, não um evangelho que nos transforma, não um evangelho que nos confronta, gente, um evangelho que nos põe no canto da parede. Esse é o evangelho verdadeiro, porque o evangelho da palavra de Deus, queridos, nos põe na parede, porque ele mostra, aponta as nossas falhas, aponta o pecado, e mostra o caminho do arrependimento, e o caminho é essa luz, que é Jesus, e por isso que ele dá clareza espiritual, ele nos traz verdade, direção, para a humanidade, e nós, queridos, precisamos levar essa luz, porque a única luz que dissipa as trevas é a luz de Jesus, é a única luz que transforma, que muda, é a luz de Jesus. Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas estão cada dia mais se afundando em si mesmas, e não sabem buscar, queridos, não sabem onde está. Por que as pessoas estão buscando em outros lugares, em outras fontes que não seja Jesus? Porque ninguém está falando para elas, ninguém está mostrando o caminho. Se eu sei o caminho, queridos, e não mostro o caminho, o que eu estou sendo? Se você sabe o caminho e não mostra o caminho, o que você está sendo? Pastor, mas tem igreja para tudo quanto é lado. Não, igreja não salva, queridos, só Jesus salva. O caminho é só um, é Jesus Cristo. E nós temos a obrigação, nós recebemos essa responsabilidade de mostrar o caminho. Queridos, está pegando fogo no nosso coração. Sabe o que Deus deseja fazer, queridos? Transformar, vidas serem salvas, vidas serem transformadas, querido.
Sabe uma coisa, queridos, vou confessar para os irmãos. A Bíblia diz que é para a gente confessar os pecados uns aos outros, né? Eu vou confessar para os irmãos, e os irmãos já me perdoam, né? Mas eu não tinha mais lágrima para ninguém, gente. Eu não chorava mais para a salvação de ninguém. E eu comecei a perceber isso. Eu falei, meu Deus, tem uma coisa errada. Porque, queridos, se eu estou vendo as pessoas perecendo sem Jesus, eu sei o caminho, e está tudo bem, normal, tem alguma coisa errada comigo. Não é com a palavra, não é com Jesus, não é com a igreja, é comigo. Eu vendo as pessoas, a minha família, pessoas da família, eu vendo pessoas, amigos, e caminhando para o inferno, gente, e eu não fazia nada, nenhuma lágrima derramar por elas. Eu falei, Deus, tem coisa errada. E eu comecei a orar. Eu falei, Deus, tem que mudar isso no meu coração. Isso tem que mudar. E isso porque eu oro, irmãos, constantemente para Deus quebrantar o meu coração. Essa é a minha oração diária. Vê como meu coração é duro. Sabe, a oração de Deus quebra o meu coração. Deus, o meu coração precisa ser quebrantado. E Deus começou a colocar realmente, novamente, lágrimas nos meus olhos por causa das almas. E isso, queridos, tem me incomodado. Isso tem feito, sabe, com que eu deseje que mais pessoas cheguem a Jesus. E eu quero compartilhar isso com vocês. E eu quero que vocês também tenham esse mesmo sentimento, sabe, de paixão pelas almas, das pessoas, sabe, estarem morrendo e eu não estou fazendo nada. Não posso. Tem que ter alguma coisa diferente, tem que mudar isso em mim. Eu tenho o caminho, eu sei o caminho, eu sei a cura para o pecado, eu não posso guardá-la para mim, eu não posso deixá-la só comigo. Algumas pessoas, você vai conversar com elas, ela fala assim, mas eu já tenho religião. Eu falo, não estou falando de religião. Eu já tenho uma igreja, não estou falando de igreja. Foi numa vez conversar com uma pessoa, né, orar por ela, e ela falou assim para mim, não, mas eu sou da igreja tal. Eu falei assim, mas e Jesus na sua vida? Não, mas eu sou de tal igreja. Mas e Jesus na sua? Não, mas eu sou de tal igreja. Eu falei, então fica com a igreja, porque não falei nada para ela não, tá, gente? Eu falei, vou fazer o quê? A pessoa quer a igreja, não quer Jesus. Queridos, nós temos que apresentar Jesus. Nós temos que mostrar esse caminho que nós estamos andando por ele, esse caminho que nos traz, sabe, a direção, esse caminho que nos mostra, sabe, essa luz que Jesus tem. E quando nós buscamos na fonte certa, que nós encontramos, Jesus é a fonte. Jesus é a fonte que nós temos que mostrar. É ali que tem. É aqui o caminho, é ali que tem água da vida, é ali que tem o pão da vida, é ali. E nós precisamos levar essas pessoas a Jesus. Quando nós colocamos Jesus no centro, queridos, nós somos transformados pelo poder de Deus. A ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas gera em nós alegria. Alegria, queridos. Alegria não é falta de problema. Alegria não é não ter dificuldade, não é não ter luta. Alegria é diferente disso. Quando a gente olha, eu quero definir um pouco a respeito de alegria. Na Bíblia, queridos, alegria é um mandamento de Deus para o seu povo. Mas como assim? Porque, queridos, você está vendo um monte de gente, talvez você seja uma dessas, dando risada, sorrindo, mas só você sabe como que você está por dentro. E assim as pessoas estão lá fora, gente. Quantos, pastor, eu queria ser igual fulano e ciclano, porque que casal lindo, eu queria ser eu queria ser igual eles, mas a gente não conhece por dentro como que está.
Só o estereótipo, só o por fora, só a casca, não mostra o interior, gente. Não mostra. Então, queridos, nós precisamos, sabe, como a palavra de Deus nos diz que é um mandamento de Deus para o seu povo. É uma fonte de poder, sabe, da manifestação do Espírito Santo. A alegria é permanente, queridos. A alegria que Deus nos dá é permanente. Ela é eterna. Porque ela procede do próprio Deus, que é eterno. E ela irradia a outras pessoas. A alegria, queridos, ela não depende de circunstância. A alegria que o Senhor nos dá não depende das circunstâncias que nós... Não, está tudo bem, as contas estão pagas, sabe, os filhos estão bem, a família está bem, todo mundo saudável, então eu estou feliz. Aí o dia que a coisa pega, o calo aperta, as dificuldades chegam, eu estou triste. Então essa não é uma alegria verdadeira, não é uma alegria perene, não é uma alegria que que diz realmente que você tem a verdadeira alegria na sua vida. E isso, queridos, crente ou não crente, porque tem muito crente com fachada, alegre, mas por dentro está chorando, está pedindo socorro, e graças a Deus que nós temos o socorro, nós temos o caminho, que é Jesus, é Ele que nos mostra, é dele que vem toda a alegria, queridos, nas nossas vidas. A alegria vem de saber que Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle da sua vida. Eu tenho alegria porque Deus está no controle da minha vida, porque Deus, sabe, é que me direciona, que me guia, que me orienta, que mostra tudo para mim, onde eu devo estar, o que eu devo fazer, tudo. A alegria, queridos, quando você abre as Escrituras, ela está espalhada nas Escrituras, em toda a Escritura. A alegria é fruto do Espírito Santo de Deus, está lá em Gálatas, é fruto, e cada um de nós precisamos ter o fruto do Espírito em nossas vidas. Se você crê em Jesus, está disponível para você, basta você desejar. A palavra grega para alegria é chara, né? Está relacionada com charis, que significa graça, ou carisma, né? Que significa presente de graça. Tudo isso, queridos, vem de Deus. Olha só um exemplo de alegria, independente das circunstâncias. Paulo e Silas, eles estão presos, amarrados, acorrentados, e eles estão felizes. Mas não era só isso, eles estavam com as suas costas marcadas pelos açoites. O que eles estavam fazendo na prisão? Cantando e orando ao Senhor, felizes da vida, porque Deus achou que eles eram dignos de sofrer por causa do Evangelho. Queridos, às vezes nós, com uma pontadinha de situação difícil, nós já, emburramos, já mostramos o bico, já ficamos, sem saber o que fazer. Por quê? Porque Jesus não está sendo, não está tendo controle da nossa história, da nossa vida. Olha só o Salmo 32:11. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Alegrem-se. Agora, se você não está enquadrado aqui, todos vocês que são corretos, se você não tem sido correto, você tem que se consertar, você tem que se arrepender, você tem que aprumar a vida, pôr no nível, no prumo de Deus. O prumo de Deus é a Bíblia, queridos, o nível de Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, e nós precisamos fazer uso dela. Olha o texto de Paulo ainda, dizendo, Filipenses 4:4-7, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor,
não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Alegria do Senhor em nós, queridos. Jesus é a nossa alegria, queridos. Ele tem que ser. Jesus é a alegria em nós que supera todas as circunstâncias. Supera tudo, queridos. Nós tivemos uma série de mensagens que nós falamos sobre algumas situações, e uma delas foi a alegria, foi a paz, e todas elas independem da circunstância, porque a nossa paz, a nossa alegria é Jesus. É Jesus. Pensa numa pessoa, queridos, que passou por dificuldade na caminhada, foi Paulo. Sofreu, mas ele era feliz. E aí ele começa a dizer aqui no Filipenses, que nós lemos o texto agora, versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Queridos, quando ele escreve esse texto, essa carta, agora, quando a gente pensa assim, alegrem-se, eu estou, beleza, final de ano, festa, 13º, você deve ter dizimado o 13º também, eu espero que você tenha dizimado o 13º, todo mundo feliz da vida, alegre, festa agora, confraternização para tudo quanto é lado, então é assim que Paulo devia estar, festa com os irmãos, comunhão. Paulo estava preso em Roma, acorrentado aos soldados, esperando o julgamento. Quando ele descreve esse texto, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Ele estava dizendo à igreja de Filipos, olha, queridos, essas correntes, essas cadeias, não significam nada, porque eu sou feliz, eu tenho alegria, e vocês devem se alegrar, não se entristeçam com essa situação, se alegrem no Senhor, alegrem-se no Senhor. É isso que ele estava dizendo. E nós devemos mostrar a nossa alegria, queridos, independente da circunstância. Nós podemos ser alegres em toda e qualquer circunstância. Não é ser mentiroso, querido, não estou dizendo isso. Está passando por dificuldade, está passando, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Estou passando por luta, tem problema, tem circunstâncias difíceis, mas Jesus é a minha alegria. Mas o que nós temos visto muitas vezes, queridos? As pessoas se convertem, e vem aquela do testemunho, conta o testemunho, eu bebia, eu fazia assim, eu tinha muitas mulheres, eu tinha isso, eu aceitei Jesus. Uai, quando a gente aceita Jesus, entristece? Não, eu estava perdido, desgraçado, Jesus veio e transformou a minha vida. Você está bem? Estou bem em Cristo Jesus, não tem nenhum problema, tem um monte, aumentou eles, porque o capeta não quer que eu fique aqui nesse caminho, então vem um monte de situação para me desviar do caminho, mas eu estou feliz com Jesus, Ele é quem me conduz, é Ele quem guia a minha vida. E nós podemos ser alegres, irmãos, porque parece que para alguns, crente não pode ser alegre, crente tem que ser, sabe, andar durinho, sabe, apesar que hoje é moda, eu ia falar calça lá no meio da canela, hoje é moda, os homens, até os homens estão andando com as calças no meio da canela, mas antes não, antes era no meio da canela, porque o que morreu era menor, e aí a calça ficou curta, e aí tinha que usar, então, mas queridos, sabe, alegria tem que fazer diferença na nossa vida, essa alegria de Jesus, e nós podemos ser alegres sim, nós podemos brincar, só que tudo tem limite, tudo tem que ter limite, tudo tem que ter um começo e um fim. Eu posso brincar com o Pablo, mas eu preciso saber também que ele vai poder brincar comigo do mesmo nível.
E aí tem crente, tem irmãos que é assim, brinca com todo mundo. Quando vai brincar com ele, o cara trava, fecha e dá um coice. Mas, gente, nós somos o povo mais feliz da terra. As nossas brincadeiras não é para diminuir ninguém, não é para inferiorizar ninguém, não é para dizer, sabe, colocar o outro para baixo. Nós não vamos fazer brincadeira assim, querido. Bom, somos cristãos, não podemos, não devemos. Se fizermos, temos que consertar. Então, alegrem-se. Podemos ser alegres sim, queridos, porque é um mandamento. Alegrem-se, alegrem-se. Versículo 4, é imperativo, é uma ordem, ser alegre, é um mandamento. Ele não está pedindo, se você quiser ser alegre, você fique alegre. Não, querido, se você tem Jesus, a palavra de Deus diz, alegrem-se, alegrem-se. Ela está dizendo para nós nos alegrarmos. Como eu já disse, é fruto do Espírito. Paulo estava acorrentado, gente, ele estava alegre. Por quê? Porque a presença de Jesus era abundante alegria na vida dele. A presença de Jesus tem que ser abundante em nós. Sabe por que muitas vezes não é, queridos? Porque nós não vamos para a palavra, nós não vamos para a Bíblia, nós não vamos para a oração. E vivemos de conta-gotas. Vivemos de mensagens de domingo, ou de TikTok, ou de YouTube. Vida espiritual é individual, é você com Deus, você com a palavra de Deus, você e a sua oração. Todos têm que ler a Bíblia e orar. Pastor, mas eu não sei ler, eu não consigo enxergar mais. Tem áudio. Escute a palavra de Deus. Deixa ela entrar no teu coração. Deixa ela frutificar, produzir alegria em você. Nós podemos ser alegres, queridos, como já dissemos, independente da circunstância. Alegrem-se sempre. Nossa alegria não depende das situações, queridos. Alegria, queridos, lembra quando eu falei lá, a verdadeira palavra, falando da luz, da alegria, é a mesma coisa, faz parte da essência de Jesus. A alegria faz parte de Jesus. E Jesus, queridos, Ele transforma a nossa história. Mesmo no meio das tempestades, é Jesus. Mesmo no meio das lutas. Não vou chorar mais, não, queridos. A gente chora, a gente sente dor, a gente tem tristeza, a gente sofre situações, sabe, que parece que não vamos dar conta. Mas a alegria do Senhor não sai do nosso coração, da nossa vida. A alegria dEle. Sabe, muitos estão buscando alegria, queridos, em meditações, no dinheiro, na bebida, nos vícios, nas drogas, no sexo ilícito. Sexo antes do casamento, sexo fora do casamento é pecado. Então as pessoas estão buscando nisso, querido. E aí o que acontece? As pessoas sem Deus, sem Jesus, estão buscando aí no sexo, nas drogas, mistura tudo. E aí mulher com mulher já não dá mais, mulher com homem já não dá mais. Aí eles começam, mulher com mulher, homem com homem, e começa a perversão. Pecado também. Como diz a palavra de Deus, é pecado. Então, queridos, nós precisamos cuidar do nosso coração para que a alegria faça parte de nós. Porque essa busca deles desenfreada é porque ninguém está mostrando para eles a verdadeira alegria, não estão mostrando para eles o caminho. Eu conversei com uma pessoa um tempo atrás, depois eu perdi a ligação com essa pessoa. Ele falou assim para mim: eu fui para essa religião que não é de... Por quê? Porque eu busquei em vários lugares e ninguém nunca me mostrou o caminho. Nunca me mostraram. Por quê, queridos? Porque nós estamos preocupados conosco mesmo. E aí muitos estão buscando alegria em si mesmo. Em si mesmo. Sabe, querendo, sabe, mas estão buscando um lugar errado.
Porque em mim mesmo, ou nos prazeres, ou nos deleites dessa vida, é o lugar errado. Porque o lugar certo é só em Jesus. Somente Deus, queridos, é a fonte verdadeira da alegria, da paz, da felicidade. Ele já nos ofereceu, Ele entregou Jesus Cristo, a fonte da vida, a fonte da alegria, a fonte da paz, a fonte da felicidade, para que nós o recebêssemos e andássemos com Ele. Ele já ofereceu a nós. Basta cada um de nós nos apropriarmos e recebermos e tomarmos, posse disso, falar: Senhor Jesus, é isso que eu quero para a minha vida. E nós estamos num momento agora, queridos, maravilhoso, entre os adolescentes. Por quê? Porque os adolescentes, queridos, graças a Deus nós temos bastante adolescentes, graças a Deus pela vida do Tiago, da Sayuri, da Tereza, de alguns outros que têm ajudado aqui também. Não vou falar o resto dos nomes, né, para não errar. E graças a Deus por você também que está se dispondo a vir servir nos adolescentes, já dando uma aqui, né, Tiago? Para eles, né? Você que está vindo nos adolescentes ajudar também, é bênção de Deus. Porque está um mover nos adolescentes, queridos. Os adolescentes lá do mundo, eles estão buscando algo diferente, porque eles não aguentam mais a vida que eles estão vivendo. E às vezes nós aqui dentro sabemos o caminho, temos a solução, mas estamos só a gente, só nós. Nós precisamos fazer a diferença, gente. Nós precisamos mudar isso. E queridos, nós podemos ser alegres, independente das circunstâncias. O problema é que nós estamos buscando no lugar errado, nas pessoas erradas. Deus é a única fonte, guarda isso no seu coração, queridos. Guarda isso, Ele é a única fonte, Jesus é a única fonte de paz, de alegria, de felicidade. Só Ele oferece a verdade, só Ele, querido. Mas nós estamos vendo as pessoas se perdendo porque as amizades, a palavra de Deus diz que, estar com pessoas erradas te lva para o caminho errado. As más companhias corrompem os bons costumes. Mas as pessoas não querem, soltar, e muitos cristãos estão ainda vivendo dessa forma, não querem desassociar do mundo, das coisas deste mundo. E estão vivendo uma farsa nas suas vidas. E nós precisamos, queridos, fazer uma entrega completa e total, porque somente em Cristo nós podemos encontrar alegria. Nós podemos ser alegres sim, queridos, porque a alegria vem do Senhor Jesus. Alegria, o versículo 4 ainda diz: alegrem-se sempre no Senhor. Você pode ter momentos de riso, de alegria, né? Mas são apenas momentos. A verdadeira alegria é quando você está lá na dificuldade, na luta, naquela situação que você fala: gente do céu, acho que Jesus se esqueceu de mim, mas você sabe que não, que Ele está ali, e que a alegria inunda o seu coração, você sabe que Ele está ali contigo. Irmãos, uma das coisas que me entristece como pastor, e entristece todos os pastores, é por isso que eu já falei aqui, por isso que eu parei de perguntar para as pessoas: por que você não veio na igreja? Por que você não veio na igreja? Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas falam assim: eu não estava com vontade, eu estava cansado, e eu tenho que trabalhar na segunda, e eu falei: cara, o trabalho se torna mais importante. O trabalho é importante, sim, temos que descansar, sim, mas nós escolhemos, aquilo que nós queremos, não aquilo que Deus quer para nós. E é por isso que muitas vezes a alegria não é perene, não é permanente na nossa vida. Por quê, queridos? Porque a igreja, o reino de Deus, servir, evangelizar, anunciar as boas novas, tem quem faça, tem bastante gente que faz. Tem os missionários que fazem, tem a Jocum que faz isso. Não, irmãos, o Senhor chamou nós.
Se você quer ser alegre de verdade, você tem que fazer. Você tem que servir. Está cansado, queridos? Vem adorar Jesus. Porque eu fico pensando, irmãos, chega a visita, não vem na igreja. Dói a ponta da unha, tá, gente? Não é do dedo, não, da unha, não vem na igreja. Mas segunda-feira, a cabeça pode estar rachando de doer. Pode estar mancando, que vai trabalhar. É por isso que muitas vezes as pessoas não têm uma alegria perene. Por quê? Porque só fazem aquilo que querem, que gostam, não aquilo que é da vontade de Deus. Lembra que eu disse que a verdadeira alegria é porque alegria, o contexto da alegria é ser controlado, guiado pelo Senhor. Jesus ter o controle da nossa vida. Jesus ser o centro da nossa vida. A pergunta é: você já encontrou a verdadeira alegria? Você já encontrou a verdadeira alegria na sua vida? Você, queridos, tem tudo. Jesus está aqui. Eu estava olhando essa semana, acho que foi essa semana, uns irmãos da igreja perseguida. Um vídeo que mandaram. Sabe, eles escondidos louvando a Deus. Você já deve ter visto alguns vídeos aí, as pessoas recebendo Bíblias na sua língua, e falando assim: gente, nós recebemos Bíblia, manda mais, nós precisamos de mais Bíblias aqui, são poucos os que têm Bíblia. Queridos, nós temos Bíblia para tudo quanto é lado. Eu não sei quantas Bíblias eu tenho em casa, porque eu tenho, a Rose tem, os meninos têm, eu tenho Bíblia aqui, eu tenho Bíblia, tenho umas trocentas Bíblias no celular. Mas a Bíblia, queridos, se torna um peso, não um relacionamento. E quando ela se torna um peso e não um relacionamento, não flui a alegria do Senhor na nossa vida. Não flui essa alegria perene. Quando a palavra de Deus, a Bíblia, sabe, o relacionamento com Jesus é importante na nossa vida, a alegria, ela é real em nossas vidas, independente das circunstâncias, independente da condição que nós estejamos passando, independente se você atropelou você mesmo e gastou o que não devia, e agora está correndo atrás para ver se consegue acertar as coisas, independente de qualquer coisa, queridos, se você encontrou a verdadeira alegria em Jesus, vai haver diferença na sua vida. E para encerrar, queridos, eu quero, para nós refletirmos e praticarmos. A alegria de Jesus me leva a lutar e a vencer nele. Olha só o texto bíblico. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio de Cristo, que nos amou a ponto de morrer por nós. Queridos, a alegria de Jesus nos leva a ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque Ele nos amou, Ele se entregou por nós, queridos, amém? Então você, queridos, você é mais do que vencedor, porque Jesus já fez tudo, a vitória esmagadora por meio de Cristo, você já recebeu. Só se você ainda não entregou o seu coração a Jesus de verdade. Só se você conhece Jesus, só se você é membro da igreja ou de uma igreja e acha que é suficiente. Não é, porque a suficiência é só em Cristo Jesus, porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, somente Ele nos dá alegria, somente Ele nos dá paz, somente Ele, ninguém mais. Em segundo lugar, queridos, para nós refletirmos e praticar, a alegria de Jesus me leva a orar. Uai,
Se eu sou alegre com Jesus, queridos, isso me leva a orar. Olha agora esse texto, o primeiro texto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estávamos falando ontem ali com os jovens, né, conversando com alguns jovens ali depois do culto. Foi uma bênção ontem. E falando com eles, né, como que a gente não é verdadeiro? Tem uma canção nova que a gente canta, como que é aquela canção, Pablo? Eu estou gastando a minha vida por Ele, né? Estou gastando por Ele, mas será que nós estamos mesmo? Não, essa é porque as músicas novas, essas músicas novas, esse povo, que é um hino antigo, tudo entregarei, tudo a Ti, ó Cristo, tudo entrego a Ti. Quantas vezes nós cantamos essas verdades, que são verdades, mas só apenas da boca para fora. Tudo entregarei, tudo, ó Cristo, a Ti entrego, Senhor, eu entrego tudo, mas parou aonde a entrega? Eu estou gastando a minha vida, sabe, estou fazendo tudo por amor a Ele, mas parou aonde? É por isso que a alegria não é verdadeira e não é perene muitas vezes nas nossas vidas, queridos. Porque nós estamos vivendo um cristianismo da boca para fora. Nós estamos vivendo um cristianismo que só fala. Se eu entrego tudo, é tudo. Eu estou entregando tudo, Deus. A minha vida, os meus negócios, sabe, a minha família. A coisa mais difícil para mim, queridos, para mim, foi entregar meus filhos, quando eles eram pequenos, para Deus. Porque parecia que Deus ia levar eles, parecia que eles iam morrer. Mas eu tive que fazer isso, eu tive que entregar os meus filhos. Deus, são teus, e nós não criamos filhos para nós criamos filhos para o mundo aqui, para viver nesse mundo tenebroso, esse mundo que jaz no maligno, e nós temos que preparar os nossos filhos para isso. Mas tem um monte de pai que não está preparando os seus filhos, está preparando os filhos só para ficar dentro de casa. Meu filhinho, meu nenenzinho tem 50 anos e é nenenzinho dentro de casa ainda. Filho tem que sair, queridos, filho tem que, sabe, tem que voar, filho tem que crescer, filho tem que casar. Nós precisamos, queridos, cuidar. A alegria me leva a orar. E olha só, o segundo texto, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. A alegria de Jesus me leva a orar pelos meus filhos, me leva a orar pelos meus vizinhos, me leva a orar para que pessoas se convertam, me leva a orar para aqueles que necessitam de Jesus. A alegria de Jesus, terceiro, queridos, a alegria de Jesus me leva à Bíblia. Me leva até a Bíblia, querido, sabe por quê? Porque se eu tenho a alegria de Jesus em mim, eu quero ouvi-lo e eu quero falar com Ele. A Bíblia é Ele falando comigo. Se eu quero ouvir a Deus, eu não preciso ir lá na irmã Maria, ou lá na outra irmã, no irmãozinho da oração. Não, eu preciso ir à palavra de Deus. Eu preciso ir à Bíblia. Eu preciso me aprofundar na palavra, conhecer a palavra de Deus, fazer ela parte de mim. Eu preciso disso. E aí eu vou ter alegria. Olha só o que a palavra de Deus diz. Mas Ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. A todo instante, de dia e de noite, Ele pensa nessa lei. Fica imaginando como que pode obedecer ao Senhor mais de perto. Queridos, isso é a palavra de Deus. A alegria me leva à Bíblia. Você é alegre no Senhor Jesus? Você tem a verdadeira alegria? Ela está te levando à Bíblia? Ou nós estamos igual aquela irmã que esqueceu, né, que perdeu o óculos. Irmã, você lê a Bíblia? Leio todo dia.
né? Irmã, então, mas faz dia, pastor, que eu perdi meu óculos, né? E aí, então traz a sua Bíblia, eu vou ler na sua Bíblia. Onde estava o óculos? No meio da Bíblia. A irmã não estava lendo a Bíblia, né? Então, irmãos, nós temos que fazer uso da palavra de Deus, porque ela produz alegria nas nossas vidas. A alegria de Jesus, em quarto lugar, me leva a ser discípulo. Olha só, João 8, 31 e 32 diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia! A alegria de Jesus me leva a ser discípulo de Jesus. Se eu ando com Jesus, se eu permaneço na palavra, se eu oro, eu vou vencer, porque eu sou discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus faz discípulos de Jesus. Nós temos que discipular pessoas. Nós temos que ensinar pessoas o caminho, gente. Temos que fazer isso. Quando nós olhamos para a história do apóstolo Paulo, ele viveu, queridos, muitas lutas, mas em tudo ele estava feliz. Paulo morre idoso na prisão, feliz da vida por servir a Jesus. Servir a Jesus, mesmo com sofrimento. E nós, queridos, nós precisamos viver essa alegria. Apesar das nossas lutas, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas perdas, nós podemos erguer a nossa voz e dizer, como aquele compositor que diz assim: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Podemos dizer isso: eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Não importa, eu estou passando por, sabe, o negócio está difícil, mas eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele tem o controle da minha vida. Eu estou com Ele todos os dias, através da palavra, da oração. Sou discípulo de Jesus e vou discipular pessoas, vou ensinar o caminho. A nossa alegria, queridos, encerrando, é uma ordem de Deus, é um imperativo, é um mandamento do Senhor. A nossa alegria não depende das circunstâncias da vida, seja ela qual for. A nossa alegria vem do Senhor, a nossa alegria vem de Jesus. Essa alegria nos faz atravessar, queridos, vales, desertos, com toda certeza. E nós podemos saber que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque a nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria é o Senhor Jesus.